A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Graça sobre Graça. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de pregações, cultos presenciais, testemunhos e notícias concernentes à obra de Deus na congregação cristã no Brasil. Palavra da Vila Ré, dia 12/10 de 2025. Atos capítulo 12, versículo 11. Ancião Samuel pregou pela guia do Espírito Santo e revelação da palavra deste Deus maravilhoso, o qual nós somos ensinados a louvar em espírito e em verdade, né, irmãos? Culto glorioso. Vamos ouvir, irmãos, na mesma comunhão, neste domingo, onde nós já tivemos o culto online e vamos ter esses cultos, que a nossa Irmandade vai se alimentar espiritualmente. Vamos ouvir na mesma comunhão, queridos? Vamos lá. 23 minutos. Irmãos, nós vamos ler o que o Senhor nos trouxe no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Atos 12. Santo é o Senhor. Nós vamos iniciar a leitura a partir do verso 11. E Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro de gozo, não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: Estás fora de ti? Mas ela afirmava que assim era, e diziam: É o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e disse: Anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e o não achou, feita a inquirição aos guardas, mandou-os justiçar. Partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. E ele estava irritado com os de Tiro e de Sidom, mas estes, vindo de comum acordo ter com ele, e obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediam paz, porquanto seu país se abastecia do país do rei. Era um dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava assentado no tribunal, e lhes fez uma prática, e o povo exclamava: Voz de Deus, não de homem. No mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos expirou. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Amém. Glória a Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Queridos irmãos, os irmãos bem conhecem esta passagem. Inicia o capítulo falando de Herodes mandando matar Tiago à espada. Isto se concluiu, se consumou. E vendo também que isto agradava ao povo, os judeus, mandou prender também a Pedro.
que era mais incisivo nas palavras. Havia, depois da morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, havia sido revestido de um poder maravilhoso e não tinha receio de pregar, de anunciar, de falar de Jesus, de falar de salvação, ainda que pudesse lhe custar como custou prisão. Foi colocado numa prisão, entregue a diversos soldados, mas, como os irmãos podem ver, alguém poderia dizer, seria Deus injusto? Não. Deus tem o domínio, tem o controle da nossa vida. Quis a vontade de Deus que fosse morto à espada, cumpriu a sua missão. Não terminou como um derrotado, terminou como um vencedor, porque não negou o nome do Senhor. Mas ao outro, companheiro dele, estava junto com ele, quis o Senhor tirar milagrosamente de uma prisão. Deus faz como Ele quer. Deus tem o controle de tudo. Quantas vezes o ser humano quer, em algum momento nós percebemos, humanos desejando ensinar o Criador o que deve fazer, criticando o seu domínio, criticando a sua criação, achando falhas, achando erros, não em homens, irmãos, isto não, mas na criação, na forma como Deus, e tentando, de alguma maneira, absorver aquilo e tratar aquilo como sendo alguma coisa, algum parecer, alguma consideração de Deus, vão fazendo e cometendo loucuras. Mas Pedro foi tirado milagrosamente de uma prisão. Está escrito aqui, o anjo apareceu a ele, aparecendo, lhe deu ordem, lhe instruiu como deveria ser feito. Livre da prisão, o anjo concluiu o seu trabalho. Pedro então foi até o lugar onde estava reunido o povo orando. A igreja se reunia para orar por ele. Um tinha sido morto, a igreja não desfaleceu. Um havia acabado de perder a vida e o outro preso. Pela lógica humana, o resultado seria o mesmo. Pela lógica divina, o resultado foi totalmente oposto. Vejam, os irmãos, o que é o poder de Deus, o que é as suas maravilhas, a sua vontade. E quis o Senhor que nós também ouvíssemos e recebêssemos o testemunho de tudo isto. A fé foi colocada no nosso coração. Não vimos nenhum anjo, não vimos com esses olhos a Jesus, mas cremos por fé nele ressuscitado, cremos na ressurreição e cremos que um dia ressuscitaremos para salvação e vida eterna com glória nos céus. Este é o sentimento que tem que estar no nosso coração. Isto porque o mundo é implacável, os humanos e alguns deles tomados desses sentimentos que tomavam e tomaram Herodes naquela ocasião. Herodes era apenas um instrumento na mão do mal. Herodes acabou, seus dias acabaram. O sentimento que estava no coração dele não acabou, está solto pelo mundo, prejudicando, prendendo a muitos, não com prisões. Quantas vezes alguém aprisionado no cárcere, aquilo é consequência de uma prisão espiritual. Muitos, quantas vezes assentado em lugares maravilhosos, deleitosos, lugares nobres, estão aprisionados no pecado, nos costumes terríveis, aprisionados em sentimentos das quais não conseguem se livrar. E nesta noite nós entramos aqui nesta casa de oração para oferecer um culto de louvor e de adoração ao nome do Senhor. Mas nesta noite aqui também quis o Senhor que ouvíssemos a palavra, e ela vem para anunciar para você, para mim, e nós podemos continuar clamando e buscando, porque a nossa oração chega aos céus.
no momento certo, Ele envia do seu anjo, Ele resgata-nos das prisões, Ele quebra as correntes, cadeados, Ele nos resgata de alguma coisa terrível que nos prende aos costumes antigos, às coisas desta vida. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, seja crescida a tua fé aqui dentro desse lugar. Em nome do Senhor Jesus, seja crescida a fé no teu coração. Sejais revestidos de poder, de glória, de virtude, desejando a cada dia sermos aperfeiçoados por Deus e vamos sendo santificados a cada dia, em provações às vezes, em privações como ouvimos. Tudo isso faz parte desse processo maravilhoso de lapidação. A essência foi já de alguma forma feita, o principal está posto, a salvação nos veio por Jesus Cristo, a santificação e a transformação vai ocorrendo diariamente. Diariamente os maus costumes estão à nossa porta, diariamente o Senhor vai blindando a nossa mente e colocando aquilo que é santo no nosso interior. Diariamente nos deparamos com a força do mal, com as hostes espirituais da maldade. Diariamente Deus vai te revestindo de poder para resistir o mal e para mandar o mal embora da nossa vida. Diariamente o pecado se apresenta bem próximo de nós. Diariamente os dons de Deus se manifestam na igreja e o pecado é mandado para longe da tua e da minha vida, em nome do Senhor Jesus. Glória ao nome santo do Senhor. E aqui, irmãos, nesse contexto maravilhoso, Pedro aparece lá no lugar que estavam reunidos parte do povo. E a menina que foi lá conheceu a voz. Veja, ela não tinha visto ainda, mas pela voz ela conheceu, e conhecendo, pela razão e pela lógica humana, ela se assustou até. Pedro está à porta e os outros estão fora de ti, o anjo não tem como. Ele está preso, mas quando Deus entra no contexto da nossa vida, tudo muda, tudo fica diferente. As prisões fazem parte do passado, os grilhões são quebrados, as correntes tiradas. E como? Não tem jeito, não tem para você e para mim, para Deus tem jeito, Ele tem tudo no seu domínio. Por isso, como vimos, não murmura, não blasfema, não fala aquilo do que você depois se arrependa. Dá glória ao nome do Senhor, em tudo dai graças ao nome do Senhor, que fez tudo perfeito ao seu tempo, criou este mundo em que vivemos, nos criou a sua imagem e semelhança, soprou em nós o sopro, o Espírito em nós, não é isso? A vida. E vendo que não era bom aquilo que havia tomado, o rumo que tomou o ser humano, num gesto maravilhoso enviou Jesus Cristo a nos resgatar, a nos reconciliar com Ele, e agora caminhando na esperança de uma vida eterna. Nada roube a tua coroa, nada tire o teu propósito. Os medos não te afastam de Deus, os pavores não te afastam de Cristo. Nada desta terra seja capaz de tirar o teu alvo, o teu objetivo. E ainda que percebendo algum momento de grande dificuldade, não desfaleça. Vai à oração, assim como o povo estava lá naquela casa, sabendo, pela lógica humana, o fim era a morte, pela lógica divina era um milagre, pela lógica humana, olhando para o contexto da tua e da minha vida, quantas vezes não tem jeito, mas pela lógica divina, hoje no poder da palavra que é pregada, ele contraria a lógica humana e o resultado anunciado por boca humana. Glória ao nome do Senhor. E
Isto é obra de fé, isto é prática da fé do cristão, daquele que teme ao Senhor, daquele que honra, daquele que busca, daquele que ora, daquele que tem nas suas bocas. Glória ao Senhor, louvado seja o nome do Senhor. E assim nos lembramos dos dias de Jó, quando disse: recebi o bem, porventura não poderia receber o mal. Mas nesta noite, mais uma vez, o bem é anunciado aqui para a igreja. A palavra de Deus é pregada, é anunciado a muitos aqui. E o Senhor hoje te tira de alguma prisão. Tua boca vai se abrir. O irmão vai poder contar, assim como Pedro contou a eles, como o Senhor o tirara da prisão e qual fora o recado dado por Deus e transmitido pelo anjo. Hoje eu não vejo nenhum anjo aqui, mas o Espírito Santo de Deus se manifesta entre nós, ferve o nosso coração. Deus está no meio deste povo, Deus está no nosso meio, Deus está na nossa vida, Deus está entre nós, irmãos, sem dúvida alguma. Estando o Senhor no nosso meio, milagres têm que fazer parte da nossa existência. Obras maravilhosas não têm que ficar longe desse povo, não. Chega em algum momento de alguma angústia, chega de, olhando pela razão humana, concluir: de novo é infelicidade, de novo é tristeza, de novo é lamento. Não, o Senhor faz nova todas as coisas a cada dia nas nossas vidas. Glória ao nome do Senhor. Resplandeça agora a luz de Deus sobre a tua vida, a luz da palavra hoje resplandeça sobre ti, sobre a igreja, para trazer boas novas da parte de Deus para a igreja, boas novas para as famílias, boas novas para nós que estamos reunidos, boas novas ao ministério em nome do Senhor Jesus também. Mas com tudo isso, se de um lado havia alegria, havia festejo na igreja, da parte do mal não era o mesmo sentimento. Herodes procurou ali achar um motivo, mandou fazer inquirição, mandou justiçar, e havia nele irritação, havia todos esses sentimentos. Mas veja, irmãos, e aqui bastante atenção, no verso 21 diz: num dia designado, ele vestiu as suas vestes reais, era o rei, estava sentado no tribunal, o tribunal é de quem julga. Ele fez uma prática é por conhecimento, prática é por aquilo que vem no antecedente. E o povo exclamava: voz de Deus, ou seja, isso é uma divindade, isso não é um homem, isso não é de homem. Irmãos, é isto diariamente nós vamos vendo bem próximo de nós. Quantos nesses dias em que vivemos tomam status de conselheiros, tomando e abrindo a sua boca em práticas preparadas, enganando, engodando a muitos. E isto não faça parte do nosso meio, que não entre no nosso meio, e que se entrou o Senhor o tire em nome do Senhor Jesus, para que nós não sejamos enganados por nenhuma voz humana, errante, falho, pecador, e a ponto de alguém dizer: isto é uma divindade. Não, ele foi e fez daquela forma, mas está escrito que no mesmo instante o anjo do Senhor o feriu, e está escrito: porque não deu glória a Deus. Então, em tudo aquilo que vivemos na nossa vida, glória a Deus que fez os céus e a terra, glória a Deus que te salvou por Jesus Cristo, glória a Deus que te limpou e te fez uma nova criatura, glória a Deus que te reconciliou com Ele, glória a Deus que nos promete um dia entrarmos nos céus, glória a Deus
que operou e vai continuar operando milagres no meio deste povo. Glória a Deus que nos visita com o seu poder. Glória a Deus que nos deu dos seus dons. Glória a Deus que dispensou da sua linguagem, das virtudes celestes a cada um de nós. Glória a Deus a todo momento e a toda hora. Glória a Deus acima de qualquer coisa deste mundo, irmãos. E aqui ficou claro, então, Deus não divide a sua glória. Deus é soberano. Por algum momento, Ele deixa o homem fazer o que quer, praticar as suas loucuras, expor aquilo que não é verdade, enganando. Quantos vão enganando a muitos? Chega uma hora que o Senhor tem meios e tem ferramenta. Neste caso, bastou o anjo o ferir, acabou a trajetória do tirano, cessou a história daquele homem, foi comido de bichos. Como isso? No mesmo instante. No mesmo instante. A consequência dele não se fala mais. A palavra de Deus crescia e se multiplicava. Isto foi o depois disto que aconteceu. E a palavra de Deus possa fazer parte da nossa vida, e que ela se multiplique dentro do nosso coração, que ela expanda pelos domínios da nossa casa, que ela possa fazer parte da nossa existência. Isto faz parte da nossa vida, irmãos. E vendo então, terminando aquilo, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Eles continuavam a missão que lhes havia sido dada, cumprindo fielmente os desígnios que haviam sido orientados ou passados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Antes ainda de deixar do meio deles e cumprir a sua missão, e de por todo o mundo anunciar o Evangelho. Todo aquele que crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. A igreja reunida aqui em nome de Jesus Cristo nesta noite, a crença e a fé está dentro do nosso coração. Tudo é possível para aqueles que creem, creem no Filho de Deus, creem na salvação, creem na vida eterna. As prisões desta terra e desta vida são muito pequenas, e se elas apareceram na tua e na minha vida, elas estão para serem vencidas em nome do Senhor Jesus. Irmãos, vai encerrando a palavra 20 horas desse domingo, não sem antes a palavra te garantir aqui dentro desta casa de oração, prisões espirituais que querem de alguma forma trazer prejuízo à vida das famílias e da igreja, sejam quebradas pelo poder de Deus, e a igreja livre para dar glória ao nome do Senhor. Glória ao Filho de Deus. Prisões que prendem a tua boca, travam a tua língua, sejam quebradas em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus a todo momento. Glória a Deus aqui dentro. Glória a Deus na tua casa. Glória a Deus no meio da tua família. Glória a Deus na cidade. Glória a Deus no campo. Glória a Deus no Brasil. Glória a Deus fora do Brasil. Glória a Deus a todo momento da nossa vida, irmãos, pois Ele é digno de todo louvor nos céus e na terra. Que a tua boca nunca se feche para glorificar o nome do Senhor, que a tua boca nunca negue um glória ao nome do Senhor. Os homens passam, os homens que estão em evidência também passam. Quem hoje é, amanhã não é. Quem hoje está, amanhã não estará. Deus é eterno, permanece para sempre, não muda e nunca mudará. Glória ao nome do Senhor. Caiam as prisões, caiam as investidas do mal, caiam as injustiças, mas Deus permanece para sempre. O seu reino é um reino sempre eterno, de geração em geração. Hoje o que a igreja julga e a irmã julga são as dificuldades momentâneas. Elas não estão na tua vida para fazer você parar e nem desanimar. É um momento, já vai acabar, já vai passar, você vai transpor, você vai vencer. Glória ao nome do Senhor.
voltasse para o teu lugar. Glória a Deus no domingo, glória a Deus na segunda, glória a Deus com a porta fechada. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Daqui a pouco o milagre acontece. Glória a Deus na vida da igreja. Deus seja louvado. Glória ao nome. Santo Deus, culto glorioso, viu, irmãos? Deus tem preparado para todos nós, viu? Um culto maravilhoso onde nossa querida Irmandade sentiu a presença deste Deus maravilhoso, né? Então deixemos aqui, queridos, os pedidos de orações, né? E vamos esperar mais pregações, que Deus vai preparar mais pregações para todos nós, né? Deus abençoe a todos, fique com Deus.